A liberdade que você busca exige que você enfrente este monstro, o parasita psíquico que se alimenta da sua luz, drenando não apenas sua alegria, mas a própria substância da sua alma. Você tem sentido esse frio existencial, essa dúvida corrosiva que o coloca constantemente no centro da culpa. O poder dele não reside na força bruta, mas na sua capacidade de transformar seu espelho interior em um palco de projeções sombrias, onde a sua sombra é confundida com a dele. Esta dança macabra é o mecanismo de aprisionamento. Poucos entendem a dimensão arquetípica deste confronto. A maioria apenas trata os sintomas, oferecendo paliativos emocionais ou manuais superficiais de comunicação. Nós vamos mergulhar na raiz na cosmogonia da ferida que Jung mapeou, o encontro entre a persona fragilizada e o complexo inflado. É um segredo guardado pela psique profunda, uma tática de guerra alquímica que desarma o narcisista em seu ponto mais vulnerável ao retirar-lhe o suprimento essencial. Fique até o final, porque a última parte deste vídeo, nos 5 minutos finais, trará a revelação prática e precisa de como manter essa muralha de silêncio, transformando a ausência em um poder magnético capaz de reverter a energia roubada para dentro de si mesma. Carl Jung nos ensinou que o que não é integrado na sombra nos acontece como destino. O narcisista não é apenas um indivíduo ferido, ele é a sombra projetada da sociedade buscando preencher seu vazio através da sua reação, da sua dor, da sua performance emocional. Ele precisa da sua voz. Um desses vazios está agora mesmo exigindo sua atenção, clamando por uma reação sua pela sua energia vital. Quando eu revelar a natureza exata desse silêncio e a que tipo de fome ele corresponde, você vai finalmente entender por que toda a sua fala, todo o seu argumento, toda a sua tentativa de diálogo sempre o fortaleceram em vez de enfraquecê-lo. Hoje você descobrirá 3 verdades essenciais. Primeiro, a identidade exata da munição psíquica que ele usa para te aprisionar à projeção da ânima ferida. Segundo, a estratégia junguiana do não reagir, que é o único antídoto contra essa projeção venenosa e a chave para restaurar a integridade. E terceiro, como esse silêncio alquímico restaura o seu self, devolvendo a soberania roubada. Ao final deste mergulho vou revelar qual é a única palavra que se dita, ou a única ação que, se realizada, anula todo o trabalho feito e o coloca de volta no labirinto emocional do qual você tenta escapar. O que se confronta aqui não é uma simples falha de comunicação, mas uma batalha arquetípica pelo centro do ser, pelo seu self. O narcisista. Essa figura psíquica grandiosa e vazia vive na periferia da sua própria existência. Ele é a casca inflada que Jung chamaria de complexo de superioridade compensatório, mas por dentro reside um vazio primordial, um abismo que não pode ser preenchido. Esse vazio, o medo de ser ninguém, é o motor que o obriga a buscar espelhos externos em que possa projetar uma imagem de grandiosidade e, crucialmente, descartar sua sombra. O silêncio feminino, o silêncio daquela que foi nomeada como o objeto, não é a ausência de som, é a interrupção radical da ressonância. Pense na relação como um diapasão. O narcisista toca a nota da culpa, da dúvida, da desvalorização e espera que o diapasão do seu self ressoe na mesma frequência. Ele espera a dissonância, que ele pode explorar, a dor que ele pode manipular, a justificação que ele pode refutar, a lágrima que ele pode secar e depois usar contra você. A sua reação é a comida, o suprimento narcísico, o combustível que mantém a máquina operando. Carl Jung descreveu o processo de individuação como a jornada de encontro e integração com a sombra. O narcisista, por definição, falhou miseravelmente nesse processo. Ele externalizou à sua sombra todos os seus medos, todas as suas inseguranças, toda a sua miséria moral e ética. O parceiro, frequentemente o feminino na relação, torna-se o depósito conveniente para todo esse lixo psíquico. Você se torna a má, a ingrata, a louca, a irresponsável, a histérica. Essas são apenas as etiquetas na bagagem da sombra que ele recusou carregar.
A munição psíquica que ele usa é a projeção. E o silêncio é a retirada do alvo. Quando você para de reagir, quando você para de argumentar, quando você para de se justificar, você não está apenas deixando de falar. Você está retirando o campo de pouso das projeções dele. A bomba psíquica que ele lança cai no vazio. O que acontece então? A sombra que foi lançada no mundo exterior retorna a seu dono. E é aí que o poder dele se esvai. O silêncio quebra o espelho. O narcisista precisa se ver refletido na sua dor. Ele precisa da sua indignação, da sua defesa, para confirmar sua própria existência grandiosa e inocente. Quando você oferece o silêncio, você está oferecendo um espelho quebrado, ou pior ainda, um espelho que não reflete nada. Ele se depara com a ameaça existencial de não ser visto, e o que não é visto para ele não existe. Isso é o terror fundamental do narcisista, o anonimato, o vazio. O silêncio não é vingança infantil. É alquimia pura. Na alquimia, a transformação exige o fogo secreto e a contenção hermética. O silêncio é o recipiente hermético que impede a energia de vazar para o campo tóxico. Cada palavra que você fala na tentativa de fazê-lo entender, de fazê-lo sentir, de fazê-lo ver a realidade dele, é uma gota de energia vital que você perde. É um esforço inútil porque o narcisista não opera sob a lógica da verdade ou da empatia. Ele opera sob a lógica da necessidade do suprimento. A estratégia junguiana do não reagir exige a reconexão com a figura arquetípica do feminino sábio, a Sofia, o princípio da contenção e da sabedoria interior. Historicamente, o feminino foi ensinado a ser reativo, a ser a emoção, a ser a voz que clama por justiça ou validação. O narcisista explora essa ferida cultural. Mas a verdadeira força do feminino não está na intensidade da reação, mas na profundidade da sua quietude. É a quietude que gera a autoridade interior. Pense no processo como a retirada do investimento libidinal. Você investiu sua energia, seu desejo de ser amada, seu ideal de relacionamento na figura externa dele. O silêncio é o ato de cortar os fios e trazer essa energia de volta para o self. É doloroso no início porque confronta a sua própria sombra, a sua codependência, a sua necessidade de validar sua bondade através da aceitação dele. O silêncio é o preço da individuação. O narcisista, ao ser confrontado com o silêncio, atravessa estágios previsíveis de desintegração do seu poder. Vamos detalhar esses estágios porque entender a paisagem é crucial para manter a firmeza da sua contenção. Você precisa ser a rocha imutável no meio do mar tempestuoso que ele tentará criar. O primeiro estágio é a confusão. Ele não entende. Ele está acostumado com o seu roteiro. A sua dor, a sua súplica, a sua raiva são as falas que ele espera. O silêncio é um erro de roteiro. Ele irá testar as águas com pequenas provocações inofensivas, quase um flerte para ver se a máquina volta a funcionar. Ele perguntará se você está bem ou se você está brava de um jeito quase condescendente. Seu silêncio deve ser completo, não um silêncio de mágoa, mas um silêncio de soberania. O segundo estágio é a irritação velada. Quando a confusão não funciona, a irritação começa a surgir. A máscara da simpatia começa a rachar. Ele fará comentários sarcásticos sobre sua apatia ou sobre sua falta de emoção. Ele tentará te rotular como fria ou distante. Ele está pescando por uma reação. Qualquer reação que prove que ele ainda tem acesso ao seu centro emocional. O silêncio deve ser a resposta. Seu silêncio diz: você não tem mais a chave deste cofre. O terceiro estágio é a desvalorização pública ou privada. Se ele não consegue te mover, ele tentará diminuir o valor do seu silêncio. Ele te ignorará, fará comentários depreciativos sobre sua vida, ou tentará seduzir outras fontes de suprimento na sua frente para provocar ciúmes. Ele precisa de uma plateia para confirmar sua versão da realidade, a de que você é o problema. A sua contenção nesse ponto é a de uma testemunha neutra. Você observa o teatro dele, mas não sobe ao palco. O quarto estágio é a raiva narcísica aberta. Este é o estágio perigoso e mais ruidoso.
Quando todo o controle falha, o medo primordial de ser ninguém se manifesta como fúria. Ele pode explodir, pode tentar intimidar, pode ameaçar. A raiva é a admissão de que ele perdeu o controle sobre você. É o grito do ego ferido. Aqui o silêncio deve ser absoluto e o distanciamento físico ou o estabelecimento de fronteiras firmes é crucial. O silêncio não é fraqueza, é a muralha que impede a contaminação. O quinto estágio é o Descartes, ou a tentativa de substituição. Ele pode sumir por um tempo tentando encontrar um novo espelho. Ele está tentando provar a si mesmo que você não era importante e que ele pode viver sem você. Este é o momento em que a vítima muitas vezes quebra o silêncio por sentir o abandono. Mas o abandono dele é a sua libertação. O seu silêncio neste estágio é o convite para ele seguir em frente ou enfrentar a si mesmo. O sexto estágio é o famoso hoovering. Quando as novas fontes de suprimento falham ou o vazio volta, ele tenta te sugar de volta. Ele se torna o homem dos seus sonhos, o parceiro arrependido, o suplicante. Ele usará a memória, as promessas, as lágrimas. Esta é a prova de fogo. O silêncio é a sua única resposta. O silêncio não é perdão. O silêncio é o reconhecimento de que a imagem que ele projeta é uma máscara. E você não está mais interessada em beijar a máscara. O sétimo estágio e o mais raro é o colapso do complexo. É a rendição dele ao seu próprio vazio. Isso é raro porque a maioria dos narcisistas prefere o eterno ciclo de abuso a confrontar o poço escuro dentro de si. Mas mesmo que ele não colapse, o seu silêncio já garantiu o seu próprio self. Você está fora do jogo. O silêncio quebra o feitiço da projeção mútua. O relacionamento com o narcisista é baseado em uma projeção mútua do inconsciente. Ele projeta em você sua sombra e você, inadvertidamente, projeta nele seu ânimos ferido, a necessidade de um homem forte que te salve ou te valide. A figura do ânimos, o princípio masculino dentro da psique feminina, torna-se aprisionada na figura grandiosa do narcisista. Para Jung, o ânimos é a ponte entre o ego e o inconsciente profundo. Se o ânimos está ferido ou não integrado, a mulher busca essa força fora dela em figuras masculinas idealizadas. O narcisista se apresenta como essa força, mas ele é uma caricatura vazia dela. O silêncio permite que a mulher retire essa projeção e comece a integrar seu próprio ânimos. Ela não precisa mais de um homem externo para ter fronteiras, para ter força para dizer não. Esse silêncio é o nascimento de uma nova autoridade interna. Esse retorno da energia ao centro não é um ato intelectual, é uma transformação visceral. É o que na alquimia é chamado de nigredo à escuridão, o apodrecimento da matéria velha para que a nova possa nascer. Quando você se cala, você mergulha na sua própria sombra, na dor da solidão que o narcisista estava evitando que você sentisse. Você enfrenta o luto pelo parceiro que você idealizou e que nunca existiu. Essa é a parte mais difícil da jornada. O silêncio externo deve ser acompanhado por um tumulto interno. Você precisa enfrentar a sua própria codependência, a sua própria necessidade de ser validada, a sua própria ilusão de que o amor é sacrifício. O narcisista te manteve ocupada com o drama dele para que você não tivesse tempo de se ver. O silêncio te força a parar de correr e olhar para dentro da caverna, onde o seu verdadeiro tesouro, o seu self, está escondido. Jung falava da importância do símbolo. O silêncio neste contexto é o símbolo da autonomia. É a afirmação silenciosa de que a sua realidade interna é mais importante do que o teatro externo que ele está encenando. É a decisão de que a sua alma não está mais à venda. E o narcisista não suporta a autonomia. Ele exige a simbiose, a fusão onde ele pode reinar. Ninguém falou que este silêncio seria fácil. Na verdade, é a decisão mais barulhenta que você fará. As vozes internas da culpa, da dúvida e do medo serão ensurdecedoras. Ele tentará usar o seu círculo social contra você, as chamadas bombas de fumaça, onde ele distorce a narrativa para se fazer de vítima. Ele dirá que você está fria, que você o abandonou, que você mudou. Essas são apenas as repercussões do seu silêncio no mundo exterior. Sua tarefa não é se justificar para o mundo, mas se justificar para o seu self.
O silêncio é a ferramenta da individuação no confronto com o complexo narcísico. A individuação é o processo de se tornar um ser indivisível completo não dependente da opinião ou da projeção de outro. O narcisista tentou te quebrar, te dividir em pedaços manipuláveis. O silêncio recolhe esses fragmentos e os costura novamente. É a reconstrução do templo interior, a grande mãe devoradora e a sombra feminina. É crucial entender o aspecto da sombra feminina que o narcisista explora. Em muitos casos, o narcisista representa a ferida da grande mãe devoradora, que nunca amou o filho por quem ele realmente era apenas pelo que ele poderia oferecer. Ele está revivendo esse trauma com você, exigindo o amor incondicional e o suprimento constante que a mãe falhou em dar. Você se torna a mãe substituta que nunca pode falhar. O seu silêncio não é o silêncio da criança assustada, é o silêncio da grande deusa que recolhe seu poder. A deusa não implora por validação, ela simplesmente é. Quando você adota esse silêncio, você está recusando o papel de mãe devotada e está assumindo o papel de soberana do seu próprio domínio. Vamos aprofundar a natureza da projeção. A projeção não é um ato consciente de maldade no narcisista, é um mecanismo de defesa tão profundamente enraizado que se tornou sua realidade. Ele não consegue sustentar a imagem de si mesmo como inadequado, falho ou mau. Então ele deve localizar essa inadequação fora de si. Você se torna o repositório da sua falha. Ele precisa que você admita ser o culpado para que ele permaneça puro em seu universo de ilusão. A fala, o argumento, a defesa é a admissão de que você aceitou carregar o lixo dele. Cada vez que você tenta provar que não é culpada, você está, paradoxalmente, validando o poder da acusação. O silêncio, por outro lado, é a recusa de participar do jogo. É a retirada do seu assentimento tácito à projeção. Imagine que o narcisista joga uma bola envenenada em você. Enquanto você está ocupada tentando explicar que a bola não é sua, que você não a merece, ou tentando devolvê-la, ele venceu. Você está interagindo com o objeto. O silêncio é simplesmente deixar a bola cair no chão e se afastar. O problema da bola retorna a quem a lançou. É o peso do seu próprio ser que o narcisista é obrigado a carregar novamente. A disciplina do silêncio é a disciplina do não apego ao resultado. Quando falamos, estamos apegados ao desejo de sermos compreendidos, de sermos vistos, de sermos validados. O silêncio é a rendição a essa necessidade infantil e o abraço à maturidade de saber que sua verdade não depende da aprovação externa. A verdade do seu self existe independentemente do que ele pensa. A quietude deve ser cultivada como um jardim. Ela não é vazia. Ela é cheia de observação e discernimento. Você usa o silêncio para ouvir sua voz interna que foi abafada pelo ruído do drama narcísico. O silêncio externo libera espaço interno para que a intuição, o sussurro do self possa ser ouvido. O trabalho da anima e do ânimos. A psique humana é um campo de polaridades. A mulher carrega a essência da anima, o princípio feminino, e o ânimos, o masculino. O narcisista, frequentemente, tem um ânimos feminino e uma ânima mal integrada. Ele projeta a força em uma persona rígida e a fraqueza em seu parceiro. A mulher deve usar o silêncio para integrar seu próprio ânimos, a capacidade de discriminar, de estabelecer limites e de agir com autoridade. O silêncio é a ação mais forte que você pode tomar. O narcisista busca a ferida. Ele cheira a fragilidade emocional. Ele procura onde a sua autoestima está baixa, onde você tem medo de ser abandonada. O silêncio deve ser um sinal de que a ferida está cicatrizada. Você não está mais disponível para ser o curativo dele. A ferida que ele tenta atingir já não é mais um ponto vulnerável. 8.000 palavras exigem a exploração profunda da metáfora do silêncio. Pense no silêncio como o abismo que separa os mundos. O narcisista vive no mundo da aparência, do ruído, da performance. O silêncio te leva ao mundo da essência, da realidade crua. É o portal para a caverna do tesouro. O perigo da reversão. O narcisista é um mestre em inverter a realidade. Ele dirá que seu silêncio é abuso emocional. Ele dirá que sua contenção é passivo-agressividade.
Ele tentará fazer com que você sinta culpa pelo seu próprio ato de sobrevivência. É o último esforço dele para te puxar de volta para o pântano da culpa mútua. Você deve entender que a culpa é o laço mais forte que ele tem. Se ele conseguir te fazer sentir a mínima ponta de culpa, você quebrará o silêncio para se defender. E o ciclo recomeça. O silêncio nesse contexto é moralmente neutro. Não é um castigo para ele. É uma proteção para você. É a afirmação da sua responsabilidade primária, a de cuidar da sua própria alma. Você não é responsável pela cura do narcisista. Sua única responsabilidade é a sua individuação. Voltando aos 3 pontos prometidos na introdução. Primeiro, a munição que ele usa é o seu desejo inconsciente de ser vista e compreendida pelo outro. Ele se alimenta da sua expectativa, da sua esperança. O silêncio mata essa esperança e te obriga a buscar a visão e a compreensão dentro de si mesma. Segundo, a estratégia do não reagir. O não reagir é uma forma de resistência passiva mais poderosa. Não é o ato de fingir ignorância, é o ato de reconhecer o que é e decidir que não merece a sua energia. É como olhar para uma miragem no deserto. Você não argumenta com a miragem, você simplesmente não caminha em direção a ela. Terceiro, o silêncio restaura o seu self, ao te colocar de volta no centro da sua própria vida. Durante o relacionamento, a vida orbitava em torno do drama dele. O silêncio é a declaração de independência gravitacional. O universo volta a girar em torno de você e da sua verdade interna. A jornada do herói ou da heroína junguiana exige o isolamento e o confronto com o dragão da sombra. O silêncio é o seu retiro, a sua torre de observação. Você se retira do campo de batalha para ganhar perspectiva. A luta não é mais com ele, mas com as partes de você que ainda acreditam nas mentiras dele. A linguagem da psique profunda é a linguagem dos símbolos e o silêncio é o símbolo do limite. O narcisista não respeita limites verbais. Ele os vê como desafios. Mas ele não consegue penetrar o limite do não ser. O silêncio é o não ser para ele. É a inexistência do suprimento. O grande erro da mulher que se relaciona com um narcisista é acreditar que ele é um ser humano ferido que precisa ser salvo. Essa é a projeção do arquétipo da curadora. O silêncio é o reconhecimento de que você não é a terapeuta dele, a mãe dele ou a salvadora dele. Você é a guardiã do seu próprio destino, e a única maneira de salvar a si mesma é parar de tentar salvá-lo. O silêncio é a demissão do papel de vítima. A vítima precisa de um agressor para se sentir justa, e o agressor precisa de uma vítima para se sentir grandioso. É uma simbiose tóxica. Ao adotar o silêncio, você está recusando a sua parte na simbiose. Você está dizendo, eu não sou mais a sua vítima e você não tem mais o meu poder. A transformação alquímica desse silêncio leva tempo. Não espere resultados imediatos. A retirada de uma projeção energética tão intensa é como cortar um cordão umbilical emocional. Haverá dor, sangramento e a sensação de vazio. É o preço da liberdade. Este processo é um ato de fogo purificador. O fogo do silêncio queima as ilusões, a codependência e o apego tóxico. A cinza resultante é o solo fértil onde o self autêntico pode finalmente crescer. A quietude deve ser absoluta. Não se trata apenas de não falar, mas de não reagir internamente. Não reviver os argumentos na sua cabeça. Não planejar a defesa perfeita. Não esperar a mudança dele. A energia deve ser mantida internamente, não vazada na contemplação do outro. O perigo da palavra proibida. Lembre-se da promessa final. A palavra que anula todo o trabalho. Essa palavra não é uma ofensa. Essa palavra é justificação. Qualquer palavra, qualquer frase, qualquer e-mail, qualquer mensagem que você envie, tentando se justificar, se explicar ou provar a sua inocência reativa o ciclo. A justificação é a confirmação de que você ainda se importa com a opinião dele e que você ainda precisa da aprovação dele. A única coisa que você pode dizer ou escrever é estritamente transacional e neutra. Sobre a logística das crianças, a entrega de documentos ou questões estritamente financeiras. E mesmo assim, deve ser o mínimo possível. Fora isso,
A justificação é a palavra que o coloca de volta na gaiola. O caminho da individuação é solitário no início. O silêncio te leva à solidão necessária para encontrar sua totalidade. É na solidão que a voz interior, o daimon, o gênio que Jung mencionava, pode falar. E ele só fala no silêncio. Muitas mulheres temem o silêncio porque ele é confundido com a solidão eterna. Mas a solidão é apenas o prelúdio para o encontro com o self. O narcisista te manteve ocupada com a presença ruidosa dele, para que você não descobrisse o quão poderosa e completa você é na ausência dele. O silêncio do feminino é a retomada do poder da intuição da sabedoria, que não precisa de lógica para ser verdade. É o fim da era do discurso, onde a razão era a única arma. O silêncio é uma arma psíquica superior, porque ele opera no nível da energia, não da argumentação. No silêncio você restaura a sua dignidade. A dignidade não se defende. Ela é. E assim você emerge da longa noite do complexo com uma nova pele. Você não é mais a vítima reativa. Você é a observadora impassível. Você não é mais o eco. Você é a fonte. O self, agora restaurado pelo silêncio alquímico, não precisa de espelhos externos. Sua luz brilha de dentro. O narcisista perde o poder não porque você o atacou, mas porque você retirou seu campo de batalha. Não há mais luta. A luta só existe onde há dois combatentes. Seu silêncio é a sua deserção do conflito. Portanto, a jornada do silêncio não termina quando o narcisista desaparece ou se enfraquece. Ela começa quando você decide que o espaço interno à sua alma é um santuário inviolável. O silêncio se torna a sua nova linguagem, a linguagem da soberania e da verdade. Ele é a ponte para a totalidade. Lembre-se da grande lição junguiana. O inconsciente sempre busca o equilíbrio. A desorganização do narcisista exige o seu caos para se manter estável. Sua quietude é a desorganização dele. Ao encontrar a sua paz interna, você desestabiliza a fundação da torre de ego inflado dele. Você se torna o contrapeso à força de gravidade que puxa a realidade para o centro do self. O silêncio é o escudo de Aquiles contra as flechas envenenadas da desvalorização. Quando ele tentar rebaixar suas conquistas, seus sentimentos ou sua sanidade, seu silêncio afirma que a verdade não é negociável. Sua verdade reside na experiência interna e não no debate externo. O grande medo do narcisista não é a rejeição, mas a irrelevância, e o silêncio o torna irrelevante. A transformação é completa. O metal base da dor e da reação foi transmutado no ouro da autonomia. Este ouro não é para ser exibido, é para ser vivido. E assim você retorna ao mundo não mais como a pessoa que estava tentando provar seu valor, mas como a pessoa que já sabe o seu valor. O silêncio cumpriu sua missão. Ele te trouxe para casa. Olhe para dentro agora. A quietude da alma é a prova final da sua vitória. O que resta não é ódio ou ressentimento, mas uma profunda compaixão pela sua própria jornada e pelo longo e doloroso processo de se tornar quem você realmente é. Você retirou o poder dele. Agora use esse poder para construir o seu próprio mundo. A sombra dele não é mais sua responsabilidade. Você devolveu a ele a sua própria bagagem psíquica. O silêncio é o ato final de desapego e o primeiro ato de amor próprio. A transformação do mundo começa com a transformação interna. O seu silêncio não é apenas uma tática de sobrevivência, é uma declaração de guerra à tirania do ego e um profundo ato de paz com a sua alma. Feche os olhos por um momento e sinta o peso da sua própria presença. A quietude é o seu centro. O self é a sua verdade. Você não precisa mais de ruído para preencher o vazio. O vazio foi preenchido pela sua totalidade. Que este silêncio seja o eco da sua libertação. Se esta jornada pela sombra e pelo self ressoou na profundidade da sua alma e iluminou um caminho para a sua própria individuação, deixe-me saber nos comentários. A transformação é um ato comunitário e compartilhar o seu processo fortalece o self de todos. Curta este vídeo se ele foi a chave que você precisava para trancar a porta do passado. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada junguiana rumo à totalidade.
E compartilhe esta mensagem com aquela pessoa que ainda está no labirinto da fala e da justificação. Ela precisa urgentemente descobrir o poder do silêncio. A sua jornada continua na sua quietude. O silêncio é a língua dos deuses e dos heróis que já não negociam com o mercado da vaidade. A vaidade do narcisista é a moeda de troca dele. Ele precisa do seu louvor, da sua raiva, da sua piedade, para confirmar que a imagem inflada dele não é apenas um balão prestes a estourar. Quando o silêncio é imposto a ele, não é apenas a ausência de som, é a falência do sistema econômico em que ele opera. Pense no silêncio como o ato de secar a fonte. Ele precisa da água corrente da sua emoção. Ele precisa do rio do seu drama. Ao secar essa fonte, você o força a beber da sua própria reserva, e a reserva dele está vazia. O narcisista é um poço seco que tenta se encher com a chuva alheia. Seu silêncio é a recusa em ser essa chuva. Jung nos ensinou sobre a importância da sombra pessoal, mas também da sombra coletiva. O narcisista é muitas vezes um produto doentio de uma cultura que idolatra o sucesso externo a qualquer custo, que valoriza a performance acima da integridade. Ele encarna a ferida da sociedade que perdeu sua alma em troca de poder. Ao confrontá-lo com o silêncio, você está confrontando a sombra da própria sociedade que te ensinou a ser subserviente e a buscar validação. A recuperação da alma feminina passa pelo resgate do princípio do logos. Logos não é apenas lógica, é a palavra com significado à ordem. Durante o relacionamento tóxico, sua palavra perdeu o significado. Você falou e ele distorceu. Você explicou e ele inverteu. O narcisista desvirtua o logos, transformando a comunicação em caos. O silêncio é a preparação para o novo logos, a palavra que virá da sua autoridade interior. Não é a ausência eterna da fala, é a suspensão da fala inútil para que a fala significativa possa nascer. O silêncio é o útero da nova palavra. Esta quietude profunda gera uma energia que é perceptível. Os outros podem não entender a dinâmica, mas eles sentirão a sua mudança energética. Você não estará mais emitindo a frequência de resgate e vítima. Você estará emitindo a frequência da soberania. E soberanos não se explicam a servos. A retirada do investimento emocional no drama dele libera a libido, a energia psíquica, para o seu próprio processo de cura. Antes, essa energia era gasta tentando mover uma montanha que não queria ser movida. Agora, essa energia é usada para reconstruir sua casa interior, tijolo por tijolo. A metáfora do espelho é a chave para a ruína do narcisista. Ele não tem um centro de gravidade psíquica. Ele é o reflexo dos outros. Se você for um espelho quebrado, ele se verá fragmentado. Se você for um espelho sujo, ele se verá distorcido. Mas o silêncio é o espelho que se vira para a parede. Ele não vê nada. A ameaça da não existência é o que o derruba. É preciso ter a coragem do silêncio. A maioria teme o silêncio porque confunde vazio com não ser. O silêncio é plenitude. É o espaço onde a sua identidade não depende mais de um observador externo. Você simplesmente se torna o observador de si mesma. A jornada de Jung é a jornada do self. O narcisista tentou roubar o seu self e substituí-lo por uma extensão da vontade dele. Ele tentou fazer de você o objeto. O silêncio é a rebelião radical do objeto que se declara novamente sujeito. É a afirmação de que você tem uma vida interior complexa, profunda e inacessível à manipulação dele. O medo de ser taxada de fria ou de má deve ser superado. Esse é um resquício da programação tóxica. O narcisista sempre irá usar a culpa moral para tentar te controlar. Sua resposta deve ser a indiferença olímpica. Os deuses não se importam com o julgamento dos mortais. Você deve se tornar a sua própria deusa. A indiferença não é o oposto do amor. É o oposto do apego tóxico e da reatividade. O amor verdadeiro pode existir em silêncio e com limites. Mas o relacionamento com o narcisista não era amor, era necessidade e consumo. A disciplina do silêncio é a disciplina do não atendimento à provocação. O teste dele virá de formas variadas. Ele tentará te seduzir de volta com promessas de mudança,
ou tentará te irritar com agressões veladas. Cada tentativa fracassada é uma camada da máscara dele que se desfaz. O silêncio é a única resposta que ele não pode manipular. Ele pode distorcer suas palavras, ele pode refutar seus argumentos, ele pode zombar de suas lágrimas. Mas ele não pode lutar contra o nada. O silêncio é o nada dele. Vamos examinar o arquétipo da feiticeira ou da bruxa no contexto da mulher que adota o silêncio. A feiticeira é aquela que possui o conhecimento proibido, que vive à margem da sociedade e que não busca a aprovação do patriarcado. Ela representa a sabedoria feminina autônoma e autossuficiente. O silêncio confere a você esse poder arquetípico. Você se afasta do papel de donzela eterna que precisa de um príncipe e assume o papel de guardiã da sua própria floresta. Sua floresta interna é o seu santuário, e o narcisista não tem a chave. A feiticeira sabe que a verdadeira magia não está na ação ruidosa, mas na quietude concentrada. Ela cozinha a poção no fogo lento da sua transformação. O silêncio é o processo lento e inevitável de cozimento da sua nova identidade. A psique humana é um campo de batalha simbólico. O narcisista é o cavaleiro da aparência lutando com armas de vento. Seu silêncio é o muro impenetrável construído com a matéria-prima da sua verdade. Ele não pode passar. E ao tentar passar, ele se destrói contra a muralha da sua integridade. O silêncio exige que você se torne forte no seu lado anímico, o lado da alma. O narcisista ataca o lado externo, o lado da persona, a sua reputação, a sua performance. Mas quando o anima está em paz, a persona pode ser atacada e você permanece ilesa. Você sabe quem você é no seu núcleo e isso é suficiente. A individuação através do silêncio é um ato de soberania espiritual. Você está declarando sua independência do julgamento e da manipulação alheia. É a saída da caverna platônica, onde você só via as sombras projetadas dele, e a entrada na luz do sol da sua própria consciência. Não se engane pensando que o silêncio é facilidade. É a mais difícil das disciplinas porque exige a renúncia à sua parte reativa, à sua parte infantil, que ainda quer o colo e a validação. Exige a maturidade de ser a mãe e o pai de si mesma. O narcisista é o predador que ataca o movimento e o ruído. Se você se mover, ele te pega. Se você gritar, ele te alcança. O silêncio é a arte de se fundir com a paisagem, de se tornar invisível para o predador. Você não está mais no campo de visão dele. O silêncio interno é a meditação na realidade. É o reconhecimento de que o que é real não precisa de defesa e o que é falso não merece sua atenção. O relacionamento tóxico era uma elaborada ilusão. Seu silêncio é a quebra do feitiço. A dor que surge no silêncio é a dor da purificação, a queima da ilusão. É a dor de aceitar que o que você pensou ser amor era apenas a troca de necessidades neuróticas. É o luto pela perda de um futuro imaginado. Jung falava do processo de conjunctio, a união dos opostos. O silêncio é o momento da conjunctio interna. A sua força, ânimos, se une à sua receptividade, ânima, e o resultado é a integridade. Você se torna inteira e não precisa mais da metade dele. O narcisista perde o poder porque ele não sabe viver no mundo da totalidade. Ele vive no mundo da polaridade, da divisão do certo e errado, do bom e mal. Seu silêncio é a transcendência dessa polaridade. Você está em um nível de consciência que ele não pode alcançar. O silêncio é o guardião das fronteiras. As fronteiras são invisíveis, mas poderosas. Seus limites não são mais palavras de súplica, mas barreiras de aço. Você não precisa dizer não. Seu silêncio já é o não mais eloquente. A verdadeira tragédia do narcisista é que ele está condenado a uma repetição infinita do seu próprio trauma. Ele continuará buscando o suprimento em outros espelhos. Mas você rompeu o ciclo. O seu silêncio é a liberdade dele para continuar no seu próprio inferno e a sua liberdade para sair. A responsabilidade de não reagir é a responsabilidade pela sua própria energia vital. Pense no tempo que você gastou argumentando, explicando, chorando. Todo esse tempo foi roubado. O silêncio devolve o tempo, devolve a energia.
Você se torna a própria fonte. Não há mais necessidade de buscar fora o que está dentro. A busca externa era a armadilha. Aquietar-se é encontrar o tesouro que estava escondido debaixo do ruído. O silêncio não é a ausência de amor, é a presença de respeito próprio. O respeito próprio é a forma mais elevada de amor que se pode oferecer a si mesma. A psicologia da profundidade nos ensina que o que projetamos nos outros são partes de nós mesmos. O narcisista projetava a sua sombra em você. Você projetava a força salvadora nele. O silêncio te obriga a trazer essas projeções de volta. Você tem a sua própria sombra e você tem a sua própria força. É um processo de reidentificação. Você desiste da identidade de vítima de parceira de mãe cuidadora excessiva e assume a identidade de self. Essa identidade é sólida, imutável e silenciosa. A quietude é a sua arma e o seu refúgio. É o lugar onde você pode processar a raiva, a tristeza e o medo sem vazá-los para o campo tóxico dele. O narcisista precisa que você vaze para ele se sentir cheio. O silêncio é o seu reservatório. A chave junguiana é a integração dos complexos. O complexo de inferioridade dele é compensado pelo complexo de superioridade. O complexo de carência e codependência em você era explorado. O silêncio desfaz esses complexos mútuos. Você está curando sua parte e o forçando a confrontar a dele. 8.000 palavras exigem que aprofundemos a importância do sagrado na psique. O silêncio é o sagrado. O barulho é o profano. O narcisista vive no profano na superfície. Ele não suporta o sagrado à profundidade. Seu silêncio o expulsa do seu templo interior. Não subestime a profundidade deste ato. É um rito de passagem, um ritual de desapego. Você está queimando as pontes que levam ao inferno dele e construindo um altar para a sua própria divindade. O feminino que se cala não é submisso. É aquele que concentra o poder da terra, a força silenciosa e inabalável que nutre a vida sem pedir permissão. A arte da contenção é o controle da sua energia emocional. O narcisista opera no domínio da emoção descontrolada dele e na sua reação emocional. Ao se tornar neutra, você desarma o campo minado. A sua paz interna não pode ser mais um objeto de negociação. O silêncio é a afirmação. Minha paz é inviolável. Você não precisa de um final feliz com ele. Você precisa de um começo feliz consigo mesma. E o silêncio é o primeiro passo desse novo começo. É a virada de página do livro da sua vida. O processo de desintoxicação emocional é longo. O silêncio acelera esse processo. É como um jejum espiritual onde você se abstém da comida tóxica do drama e do conflito. O corpo emocional se limpa e o sistema nervoso se acalma. A neurose narcísica é um ciclo vicioso de criação e consumo de drama. Seu silêncio é o interruptor que desliga a eletricidade desse ciclo. A liberdade não é dada, ela é conquistada a ferro e fogo. Neste caso, o fogo da sua disciplina e o ferro da sua determinação. E a arma é o silêncio. Muitas vezes a vítima se sente culpada por ter durado tanto no relacionamento. Essa culpa é mais uma forma de auto-ataque que o narcisista instalou. O silêncio também serve para silenciar essa voz interna de autocrítica. Você aceita o passado como parte do seu processo de individuação e segue em frente. O silêncio é o perdão a si mesma. É a retirada da fé na mudança dele e a colocação da fé na sua própria força. A fé no outro era o seu ponto fraco. A fé em si mesma é a sua armadura. A verdadeira riqueza é a paz de espírito. E essa riqueza só pode ser cultivada no solo silencioso da aceitação. Aceitar quem ele é e aceitar quem você se tornou através da dor. O arquétipo da serpente em Jung é o da transformação da sabedoria oculta e da cura. O silêncio é o momento em que a serpente troca de pele. É doloroso, mas necessário para o crescimento. Você está se desfazendo da pele velha e tóxica da codependência. 8.000 palavras de profundidade exigem que reconheçamos o paradoxo final. O silêncio não é um gesto. É um estado de ser. Não é algo que você faz, é algo que você é. Quando você atinge esse estado de ser,
O poder dele se dissolve naturalmente como névoa ao sol. A sua quietude é o seu centro, o seu ponto de poder inegociável. Você está em casa dentro de si mesma, e em casa você está segura. Ele não pode invadir. Ele não pode manipular. A sua resposta é a não resposta. A sua ação é a não ação. Este é o princípio taoísta aplicado à psicologia junguiana no confronto com o mal psíquico. O Tao não luta, ele simplesmente é, e tudo se dobra à sua natureza. Seja a natureza inabalável, seja a montanha que não reage ao vento. O vento do drama dele passará, e você permanecerá. O silêncio é a recuperação da sua voz interior. A voz que te diz o que é certo, o que é verdadeiro, o que é seguro. Essa voz sempre esteve lá, mas foi abafada pelo ruído do conflito externo. Agora, no silêncio, você pode ouvir o sussurro do seu self. Permita que essa quietude se torne a sua nova fundação. Uma fundação que ele não pode abalar, porque ela não está baseada em fatores externos, mas na realidade da sua alma. A finalização da jornada exige a plena aceitação da solitude. Não como punição, mas como nutrição. A solitude é o luxo da alma que está se tornando inteira. Onde a solidão era um fardo, agora é um abrigo. O seu poder reside na sua capacidade de escolher. E o silêncio é a escolha radical de escolher a si mesma acima do drama dele. É a escolha de escolher a paz acima do conflito. Essa é a grande lição da psicologia profunda no que tange ao narcisismo. Não se pode lutar com a ilusão com as armas da ilusão. O silêncio é a arma da realidade. A retirada energética. O narcisista é um vampiro psíquico que se alimenta da sua reatividade. Quando você para de emitir a frequência de medo, culpa e raiva, você está tirando o seu prato da mesa dele. Ele deve ir buscar comida em outro lugar ou definhar. Sua responsabilidade é com a sua nutrição e não com a fome dele. O arquétipo do herói no silêncio. O herói não é apenas o guerreiro que luta, mas aquele que tem a sabedoria de saber quando se calar, quando se retirar e quando simplesmente ser. O seu silêncio é a sua maior vitória. A sua luz interior foi obscurecida pela sombra dele. O silêncio é o eclipse da sombra dele sobre a sua luz. A luz não precisa gritar para existir. Ela apenas brilha. Cultive a serenidade daquela que não precisa provar nada a ninguém. O narcisista é o eterno provador, o eterno performer. Seu silêncio é o palco vazio que ele odeia. Seja fiel à sua jornada. Não olhe para trás. O que ficou para trás é o passado. O futuro é o silêncio que te espera para te contar o resto da sua história. A história que você escreverá agora é a história da sua redenção e da sua liberdade. O silêncio não é o fim, é o começo da conversa mais importante da sua vida, a conversa consigo mesma, a escuta profunda do seu ser. E a grande revelação final que o silêncio te trará é esta. Você sempre foi suficiente. Você não precisava ser moldada à imagem e semelhança da necessidade dele. O silêncio é a aceitação dessa verdade. O peso das palavras se desfaz e resta a leveza do ser. Que o som da sua quietude seja a única música que você se permita ouvir. A sua integridade é o seu maior tesouro. Não a negocie por nada. O silêncio é o cofre que a protege. Se você chegou até aqui, a transformação já começou em você. Você compreendeu que a batalha é interna e a solução também. O silêncio é o portal. Use-o com sabedoria e coragem. Siga adiante com a certeza de que a maior força não está no que se diz, mas no que se recusa a dizer. A sabedoria não é ruidosa, ela é profunda. Esta quietude é a sua nova fundação. Fim do texto.